As perdas no campo não começam quando o problema aparece. Elas começam muito antes. Hoje, uma lavoura pode parecer completamente saudável e já estar perdendo produtividade. A produtividade do soja de 2023, 2024, né, pelo agravante do clima, eu acho que se tem uma redução aí de 25 a 30% na produção hoje, né? Na América Latina, eventos climáticos já comprometem uma parcela significativa da produção agrícola todos os anos. Esses eventos têm se tornado mais frequentes e intensos. Secas prolongadas reduzem o desenvolvimento das culturas. Ondas de calor aceleram o estresse das plantas. Chuvas irregulares comprometem a produção. E eventos como granizo podem destruir áreas inteiras em minutos. Mas o impacto não acontece apenas no momento do evento. Ele começa antes. Quando o solo já não retém água suficiente, quando a planta começa a perder o vigor, quando o desenvolvimento desacelera, mesmo sem sinais visíveis. E quando esses sinais finalmente aparecem, a perda já está em curso. Mostra que o Brasil registrou mais de 248,81 bilhões de reais em perdas econômicas nos últimos 10 anos. Para o produtor, isso significa tomar decisões sem saber se a lavoura realmente está saudável, intervir tarde demais ou não agir quando ainda havia tempo. Para o técnico, significa analisar múltiplas áreas com informações fragmentadas e chegar quando o problema já está instalado. Para cooperativas agrícolas, significa monitorar grandes regiões sem identificar onde o problema realmente começa e reagir quando o impacto já é coletivo. Para seguradoras e instituições de crédito, significa analisar risco com base em consequências e não em sinais iniciais, e operar sem visibilidade sobre o que já está se deteriorando no campo. O problema não é o evento, é o atraso. O atraso em identificar, interpretar e agir. Porque no campo, tempo não é detalhe, é o que separa produtividade de perda. Aqui na minha área, depois que eu fiz o último plantio, ficou 20 dias sem chuva. Eu já reduzi a minha área em 70%. Foi exatamente para resolver esse atraso que o Arca foi criado, para transformar dados em decisão, no momento certo. O Arca funciona como um sistema de diagnóstico contínuo da lavoura. Assim como na medicina, não basta olhar o paciente, é preciso analisar sinais que não são visíveis. Enquanto uma pessoa olha para a plantação e vê apenas uma área verde, o Arca enxerga o que está acontecendo por dentro. Ele identifica através dos satélites do Copérnicus a saúde da vegetação como se fosse um exame de rotina, mostrando se a planta está realmente se desenvolvendo como deveria. Isso é feito por indicadores como NDVI e NDRE, que analisam como a planta responde à luz e revelam seu nível de vigor e possíveis sinais de estresse. Analisa a umidade do solo, indicando quando a planta ainda parece saudável, mas já começa a sofrer por falta de água, e monitora o calor na superfície, identificando condições que podem comprometer a produção, mesmo quando o clima parece estável. Mas o mais importante não é apenas detectar, é entender o que esses sinais significam. Para fazer isso, o Arca não depende de uma única informação. Ele combina diferentes camadas de dados para entender a lavoura como um todo. Primeiro, ele acompanha o desenvolvimento da planta ao longo do tempo. Isso é feito através de um modelo chamado graus-dias de crescimento. Na prática, as plantas não evoluem apenas com o passar dos dias, elas evoluem conforme acumulam calor. Todos os dias, o sistema calcula essa variação e identifica automaticamente em que fase a lavoura se encontra. Germinação, emergência, crescimento vegetativo, desenvolvimento reprodutivo, maturação. O solo entra como base desse processo. O Arca analisa a umidade disponível e a capacidade daquela área de sustentar o desenvolvimento da planta através do Soil Grids. A combinação desses fatores permite identificar cenários onde pragas e doenças têm maior probabilidade de se desenvolver, mesmo antes de qualquer sinal visível no campo. Todos esses comportamentos são comparados com dados oficiais de zoneamento agrícola, como o ZARC, que identifica as condições ideais para cada região e cultura.
No Brasil, o ZARC é utilizado por seguradoras e instituições financeiras para verificar se o plantio foi realizado dentro das condições adequadas. Se a lavoura estiver fora desses parâmetros, o risco produtivo aumenta. Isso pode significar não ter acesso ao seguro ou ter uma cobertura negada num momento mais crítico. Essas recomendações são baseadas em estudos agronômicos consolidados. A Embrapa reúne décadas de pesquisa sobre clima, solo e comportamento das culturas. O Agritec complementa com dados específicos de cada cultivar e a Conab acompanha na prática o desempenho das safras em todo o país. O Arca cruza todas essas informações e interpreta o comportamento da lavoura ao longo do tempo. Se a lavoura deveria estar evoluindo, mas os sinais mostram o contrário, o sistema identifica a inconsistência e alerta antes que o problema se torne irreversível. Isso significa sair da observação e entrar na decisão, agir antes da perda e não depois dela. Agora vamos entrar no Arca. É assim que o sistema funciona. O primeiro passo é criar uma conta. Nome, e-mail e senha. Depois disso, escolhemos o tipo de acesso e começamos pelo fazendeiro. Dentro do perfil do fazendeiro, é ele quem cadastra a fazenda. A área pode ser localizada pelo endereço, CEP ou diretamente pelas coordenadas. A partir disso, ele delimita a lavoura no mapa, desenhando o talhão e definindo exatamente a área produtiva. Em seguida, são inseridas as informações da cultura, nome do talhão, tipo de plantio e o solo, que pode ser identificado automaticamente pelo sistema. Com isso, a lavoura passa a ser monitorada. No painel principal, o fazendeiro visualiza o mapa com todas as suas áreas, classificadas por nível de risco, baixo, médio, alto e crítico. Ao clicar em uma área, ele consegue entender o que está acontecendo naquele ponto e visualizar a recomendação associada àquele cenário. Essas recomendações podem ser acessadas tanto pelo sistema quanto enviadas automaticamente pelo WhatsApp. Além disso, o produtor tem acesso a uma aba de informações gerais da lavoura. Nessa área, o sistema reúne diferentes fontes de dados, como informações do Copérnicos, indicadores de desenvolvimento da vegetação e dados de zoneamento agrícola como o ZARC, tudo organizado para facilitar a leitura do que está acontecendo na lavoura. Agora, entrando no perfil da cooperativa. O cadastro é institucional, com o nome da cooperativa, CNPJ e telefone. A cooperativa não cadastra fazendas, ela se conecta aos produtores que já estão no sistema e passa a visualizar automaticamente todas as áreas vinculadas. No painel principal, a cooperativa tem uma visão completa da região, com todas as lavouras organizadas no mapa. Cada área é classificada por nível de risco, baixo, médio, alto e crítico. Além do monitoramento, a cooperativa também acompanha a relação de desempenho dos cooperados, com indicadores de ganhos e perdas ao longo do tempo e tem acesso a relatórios estruturados, incluindo relatórios gerais, relatórios de sinistro e score produtivo. Agora, entrando no perfil do técnico. O técnico acessa apenas as áreas nas quais está vinculado, seja por uma cooperativa ou diretamente por um produtor. No painel, ele visualiza o mapa com essas áreas e uma fila organizada de atendimentos, onde consegue identificar quais lavouras exigem atenção primeiro com base nos níveis de risco.
Diferente dos outros perfis, o técnico não acessa indicadores financeiros ou relatórios produtivos. O foco aqui é a atuação em campo com base nas informações geradas pelo sistema. E para complementar toda essa experiência, o sistema conta com um assistente integrado, o Agrobot, um chat dentro da própria plataforma, capaz de responder dúvidas sobre a lavoura, explicar indicadores e auxiliar na interpretação dos dados. Tudo em um único ambiente, onde cada usuário acessa o que precisa com base no seu papel na operação. O Arca não depende de uma estrutura futura para funcionar. Ele já é construído com base em dados disponíveis hoje. Os satélites do programa Copérnicus operam continuamente. Os dados climáticos são públicos e os modelos agrícolas utilizados já são validados no setor. Além disso, o sistema não depende de modelos complexos de inteligência artificial. Ele utiliza fundamentos agronômicos consolidados e dados objetivos, o que garante maior previsibilidade, transparência e confiabilidade nas análises. Isso significa que o sistema pode ser implementado imediatamente. O sistema se expande para produtores individuais, técnicos e cooperativas e se conecta com seguradoras, instituições financeiras e governamentais, que passam a utilizar esses dados para análise de risco e crédito. Isso cria um ecossistema integrado, onde todos os agentes passam a operar com base nas mesmas informações. Mais do que uma ferramenta, o Arca se posiciona como uma camada de inteligência sobre a produção agrícola, com aplicação imediata e potencial de escala em toda a América Latina.